Tô tranquilo? Salve de palmas, Eliseu? Vamos lá. Boa noite. Queria agradecer primeiro pelo convite. É sempre uma honra estar aqui. E, bem, para não perder tempo nos meus 7 minutos, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre Functional Light. Já explico o que é, mas antes disso, meu nome é Eliseu, eu não tenho muito tempo para minha apresentação, então basicamente sou consultor na Accenture e vocês podem me achar em quase qualquer lugar como os CXB, então é fácil, eu acho. E, bem, qual é o conceito de Functional Light? A primeira vez que eu ouvi esse termo foi num workshop do Cale Simpson, que era sobre Functional Light Programming em JS. E a ideia disso você não precisa fazer todo o seu código com funções puras, com programação funcional e tudo mais, porque nem sempre você consegue fazer isso. Então imagina que você chegou num projeto agora, você está em um projeto de JavaScript, que vai ser um exemplo que eu vou seguir aqui, e você quer desenvolver de forma funcional, porque tem alguns benefícios, N benefícios que a gente vai tentar apresentar aqui, e não só eu, mas toda essa galera que está aqui. E então você não precisa seguir estritamente todo o seu código funcional. Você pode fazer a parte que você está tratando ali minimamente funcional. E para isso a gente tem algumas ferramentas, que é algo que eu vou tentar mostrar. Então, bem, para começar, eu queria começar com um problema, porque eu acho que fica mais fácil da gente entender por onde a gente pode seguir e desenvolver uma coisa mais mundo real, assim. Então, basicamente, vamos pensar que a gente tem um JSON que é retornado de uma API REST e ele tem essas informações, é uma rede de usuários. E eu quero acessar esse cara aqui, o title. O title do achievements que está dentro de info, que está dentro de um usuário. E esse cara, ele pode ou não existir, como você pode ver aqui embaixo, onde só tem um ranking. Não sei porquê, mas a API tem esse design. Então, como eu faria isso em JavaScript puro, se eu fosse começar agora? Basicamente, para eu garantir que esse código não ia quebrar, eu faria uma coisa parecida com essa. Tipo, eu ia ter que verificar se user existe, se info existe, se achievements de info existe e se existe o índice que eu quero para conseguir acessar o title. Porque se eu não faço isso, eu posso dar um defined e tentar acessar uma propriedade de undefined e vai dar erro. Então eu tenho que fazer isso aqui para acessar isso aqui. Bem, não é a melhor forma de fazer. É uma das coisas que eu mais odeio, na real. E então vamos resolver isso. Vamos fazer uma forma mais legal de conseguir resolver esse problema, só que com um mindset funcional. Então, a ideia que eu quero passar aqui é como você consegue pensar de uma forma funcional, mesmo que seu projeto inteiro não seja funcional, você chegou agora para manter alguma coisa e você consegue fazer algo funcional em cima disso. Bem, para isso eu vou tentar fazer isso com baby steps, mas eu não sei se eu vou conseguir porque a gente tem pouco tempo aqui e talvez eu tenha exagerado nos slides. Bem, a solução. Bem, a primeira coisa que eu quero fazer é me livrar dos pontos. Eu não quero ter que validar as coisas, se elas existem ou não. Então, vamos tentar trabalhar com point free. Vou criar uma função de props, que ela tem as paradinhas que eu preciso, tipo, o último índice, que eu espero que seja esse último parâmetro seja um objeto ou um array, que eu queira acessar. E os nodes eu vou dar um slice, eu vou cortar isso. Antes de qualquer coisa, quantas pessoas aqui são familiarizadas com JavaScript? Tá bom. Beleza. Então eu vou dar um slice, eu vou cortar esse array, né, que chega aqui, porque aqui eu estou dando o spread operator para receber todos os parâmetros que foram passados como um array. Bem, como que eu faço isso? Eu preciso verificar cada um daqueles parâmetros que chegaram, que eu dividi em nós, e verificar se eles existem ou não, para eu retornar eles ou não. E para isso eu vou usar reduce. Reduce é uma das features adicionadas aos arrays do JavaScript, que hoje são functors. A gente tem map, a gente tem reduce, a gente tem filter, e reduce é uma das formas de a gente iterar sobre esses dados de forma imutável. Então ele sempre vai retornar algo novo. Então aqui eu percorro ele, eu basicamente usei aquele último parâmetro aqui para ele ser o início do meu reduce, o accumulator, e aqui eu testo cada um dos valores. Então eu tento acessar eles dentro do meu acumulador, que é o last param. Se eu conseguir, eu retorno ele, se não, eu retorno defined. Certo? Assim eu consigo percorrer todo mundo e essa função me retorna undefined ou o valor que eu quero. Então eu teria isso aqui. Eu passar
querendo acessar o X e o Y, eu recebo 10. Se eu tentar acessar algo que não existe, eu retorno defined sem erros, independente do que eu passar. Beleza. Só que essa função toda. Só que se eu quiser fazer uma coisa mais legal, quiser fazer algo assim, eu quero chamar essa função e eu quero que ela me retorne uma outra função, caso o meu último parâmetro ele não seja um objeto ou um array. Porque eu quero conseguir, de repente, tipo, ter uma função que eu sei os dados que ela vai acessar, só que eu não tenho ainda o dado que eu quero trabalhar. Então eu monto essa função antes do request, faço o request, dentro do request eu tenho esse dado. Para isso eu tenho que fazer uma query, certo? Então, basicamente, eu adiciono esse if aqui para verificar se ele é um objeto, porque tanto o array quanto objetos em JavaScript são objetos, type of object. E caso ele seja um objeto, eu faço o que a gente já sabe. Caso contrário, eu retorno um bind. Isso aqui, basicamente, é um método nativo do JavaScript para funções que permite a gente fazer o query. Então, é nesse tipo de coisa que a gente vê o Functional Light. Eu não preciso criar uma função de query, eu posso usar o método de um objeto, que no final das contas a função é um objeto. E eu tenho o mesmo resultado. Então, o bind funciona assim, ele recebe o estado e os parâmetros. Aqui eu estou dando o spread operator, porque se eu não fizesse isso, eu teria 2 arrays lá em cima e eu precisaria fazer um flat map. Então aqui poderia ser null também, porque a gente não está usando o estado, que não é essa ideia. Bem, aí eu tenho o que eu quero. Aqui eu retorno uma função e eu posso usar ela aqui no objeto que eu tiver, inclusive arrays. Aqui embaixo. Tá, então vamos rever o nosso problema aqui. Se eu tenho esse cara que eu quero acessar o title, certo? E então eu faria isso aqui. Eu passaria o índice, se eu não quiser dar um map nem nada, eu passaria o índice, o info achievements, que é o que eu quero acessar aqui, info achievements, e o índice que eu quero acessar. Aí eu passo o title, que é o que eu quero acessar, e eu não uso pontos. E aí eu posso passar o objeto aqui. Eu poderia passar dentro ou fora, mas é só para demonstrar o query. Bem, mas isso eu me restringo a buscar o title. E se eu quiser buscar o objeto? Eu posso fazer um índice a menos, tirar o title daqui. Só que aí eu entro em um outro problema. Se eu quiser fazer isso aqui, eu quero acessar o title. Isso aqui quebrou porque eu fiz outra resolução e foi mal. Se eu quiser acessar isso aqui, o title do objeto, esse objeto ele pode ser um defined, que é o que a gente tinha definido lá. E aí eu tenho isso aqui, um defined title e um defined type. E isso vai dar erro. Bem, qual a solução? Maybe. O valor que eu estou retornando, ele é maybe a value. Ele não precisa, ele pode ou não pode ser um valor. Com isso eu digo null, ou undefined, ou um valor real. Não deixa de ser um valor real, mas enfim. Bem, e como eu crio um maybe? O maybe basicamente vai ser um functor, tá? Assim como o array, você pode pensar no array, o array é um functor. Ele tem uma função que você pode mapear ele, alterar resultados, e ele vai retornar sempre uma nova instância. Então ele é imutável. Pelo menos deve ser. Vamos dar uma olhada nisso. E, bem, ele tem o value que ele armazena. Eu coloquei o underline ali para mostrar que é privado, já que a gente está usando só funções aqui. Eu podia ter feito com uma classe e tal, mas eu quis ser mais roots. Então, eu tenho um off, que eu crio um novo. O nothing, que verifica se ele existe ou não. No caso aqui, eu estou verificando se ele é null ou se ele é undefined. Se ele for qualquer uma dessas coisas, ele é nada. E o map, ele vai rodar caso ele seja só caso não seja nothing. Caso haja um valor, eu chamo o map, que é essa função dentro da outra. E aqui eu adicionei mais umas coisas, que é o get, que eu posso pegar o valor no final da operação. Eu alterei o valor, eu pego o valor. Não alterei, né? Eu gerei um novo e pego ele. E aqui eu posso dar um get or else, que seria o safety get. Eu posso passar um valor caso ele não tenha nenhum valor. Caso seja um defined, eu quero retornar 0, posso fazer isso. Bem, então voltamos para a nossa função e ela tem que fazer isso aqui. Retornar um maybe do reduce. Ela retornando um maybe off do reduce, eu já tenho um maybe e todas as funções no retorno lá. Então agora eu não retorno mais um defined, eu retorno maybe de um defined ou maybe do value. Certo? Bem, espero que eu não esteja indo rápido demais. Qualquer coisa. Tá, vamos lá então. Bem, então o uso disso seria assim. Eu tenho esses usuários aqui, que é um array de usuários. Eu estou mapeando ele. Esse map aqui é o map do array. Tá? Eu estou passando o deep props para acessar o que eu quero. E aí eu tenho essas duas funções aqui, que é o map,
onde eu posso mapear esse valor. No caso aqui eu estou pegando o level e adicionando mais um a ele, e aí o valor retornado vai ser salvo em value, um novo valor, e estou falando que se não tiver nada eu quero retornar o 0. Com isso, eu tenho esse resultado, um array de 11 e 0, que o valor inicial aqui era 10 do level, e do outro não existe, aqui é um objeto vazio. Então ele retornou para mim 11 e 0, certo? Sem erros. Bem, então vamos deixar isso mais abstrato. Vou criar um functor. O functor, ele recebe isValid, que é uma função, e essa função basicamente vai fazer com que os meus functors sejam genéricos. Eu posso retornar colocar qualquer validação aqui. Então imagina, eu tenho um maybe, mas eu quero ter um maybe number ou um maybe array, quero ter vários tratamentos dentro desse mesmo functor. E eu posso gerar isso. E para isso eu uso ele assim. Maybe é igual a functor que tem a validação, que é aquele isNothing, certo? Bem, então, agora eu posso usar ele da mesma forma. Só que vamos ver se a gente não deixou nada passar. Eu declaro essa variável, que é o retorno do meu deepprops, que teoricamente é o options, certo? Que é esse cara. Opa. Tá, ele vai aparecer daqui a pouco de novo. E eu tenho o M2, que é esse option mais 1. Ou seja, o value desse cara M aqui deveria ser 10. E o value desse segundo deveria ser 11. E um não deveria alterar o outro. Só que acontece quando eu exibo isso aqui é o value 11. O que aconteceu? Bem, o level era 10 e eu retornei 11. Isso é a questão da imutabilidade. A gente precisa tomar bastante cuidado, mesmo que a gente não esteja trabalhando com bibliotecas ou nada que use immutable e tal. As constantes no JavaScript não são reais constantes, elas são constantes de ponteiro, basicamente. Elas mantêm a referência. Então, para tipos de primitivos, beleza. Só que para tipos de referência, como array e objeto, você está ferrado. E como lidar com isso? Como tratar isso? Bem, uma forma é o closure. Então, o que a gente vai fazer aqui para corrigir esse problema? A gente cria uma função f, e essa função ela vai retornar sempre um novo objeto. Então, quando eu der um off, ele retorna um novo f, com um novo valor. E para a gente retornar o functor lá, onde a gente usa para criar o maybe, a gente só dá um return f vazio, porque por padrão é undefined. Bem, agora o console log exibe 10. Porque ele não é mais uma referência do antigo objeto que ele pode alterar, e sim uma cópia de um novo. Assim eu mantenho a imutabilidade. Bem, basicamente é isso. Tem algumas referências, eu deixei os exemplos em 5 steps, tá no Git, né? E tem também esse post que eu fiz no Medium, que é sobre a caixa de ferramentas de JavaScript funcional, que eu falo mais detalhado de cada uma dessas ferramentas. E, enfim.